Bom dia pessoal, uma ótima terça-feira a todos. Nesse vídeo eu trago para vocês o resumão de tudo que aconteceu ontem, segunda-feira. Tem notícia maravilhosa para todo o povo brasileiro, uma grande vitória do presidente Lula, promessa de campanha sendo cumprida e o recado que a China deu aos Estados Unidos ao sair em defesa do Brasil para anular esse tarifaço de Donald Trump. É isso mesmo, pessoal. A ação da China basicamente anula as consequências do tarifaço norte-americano sobre o Brasil e deixa a consequência desse tarifaço só para os Estados Unidos. Grande ação do presidente Xi Jinping. E é claro, né, pessoal, quem sai grande nisso é o presidente Lula, que fortaleceu os laços do Brasil com a China. Vou trazer para vocês todos os detalhes dessa notícia, além de outras grandes notícias que circularam no dia de ontem, mas antes eu queria mostrar para vocês a nova do Bananinha que aconteceu ontem no final da noite. É mais uma notícia que mostra que quando você acha que ele está no fundo do poço, ele mostra que ele pode cavar um pouco mais. Ele mais uma vez apareceu agora em rede nacional, dessa vez no SBT News, e deu uma entrevista fazendo uma ameaça clara ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que os Estados Unidos vão punir o ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que esse cara disse no SBT News. Olha, eu acredito que vem assim agora sanções muito em breve. É difícil você falar num dia, mas o sentimento e a expectativa é de que venham sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes e talvez outras autoridades. Ou melhor, sanções OFAC, que podem ser aplicadas através da Lei Magnitsky ou do outro instrumento chamado IEPA. Eu acredito que sim, porque o Brasil não tem dado a resposta, né? Não tem se comportado como uma democracia ocidental. Mas é muito vira-lata, né, pessoal? Se comportar como? O que ele está querendo dizer? Se comportar da forma que Trump quer? Como um cãozinho que abala o rabo para os Estados Unidos, para tudo que os Estados Unidos pedem? Tem se comportado como uma ditadura muito similar à venezuelana. E os tratamentos dispensados a ditaduras, né, são esses de sanções, né, complicações econômicas, até porque não se gera riqueza numa ditadura. Não ache o brasileiro que poderia resolver o problema das tarifas e estaria tudo bem. Não, estaria fadado a trabalhar numa alta carga tributária para sustentar esse regime que está aí. E esse regime não vai permitir que a gente tenha eleições livres ano que vem. Se o Brasil não fosse uma democracia, esse cara não teria essa liberdade que tem. Ainda nessa entrevista, esse vira-lata teve a coragem de dizer que vai continuar trabalhando para que os senadores brasileiros, a comitiva brasileira que foi para os Estados Unidos tentar negociar essa taxação, não tenha sucesso. Ele afirmou que fará o possível para que a comitiva seja sabotada. Olha só. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. O cara simplesmente fala com orgulho que trabalha contra o Brasil, que trabalha para que as tarifas sigam sendo implantadas. Só que nem ele nem os bolsonaristas contavam com essa reação da China que vocês vão ver agora. O apoio espetacular que foi conseguido pelo presidente Lula. Eu vou adiantar para vocês, Lula vai sair muito grande dessa taxação dos Estados Unidos. Esse cenário que nós estamos vendo agora no Brasil vai ser um ponto impactante na biografia do presidente de como ele resistiu ao imperialismo norte-americano. Eu vou ler para vocês a notícia, mas antes, pessoal, se inscreve aqui no canal. Nosso canal está começando agora aqui no YouTube. Falta pouco para a gente atingir uma importante meta de 100 mil inscritos e eu preciso do seu apoio para que isso aconteça. Então se inscreve aí, já deixa seu like, curte o vídeo aí para nos ajudar, porque o like é essencial e leva os nossos conteúdos a mais e mais espectadores. Se quiser fortalecer no Pix, o Pix é esse que está aí na tela. Dito isso, pessoal, o que a China revelou basicamente é o seguinte: a China, além de sair em defesa do Brasil em relação à pressão norte-americana, eles simplesmente ofereceram ajuda para minimizar os impactos do tarifaço norte-americano. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chegou a dizer que a China está disposta a trabalhar com o Brasil e com os países do BRICS para defender um conjunto multilateral de comércio centrado na OMC e proteger justiça e equidade internacionais. Mas não ficou só por isso. Ao ser questionado sobre a abertura do mercado chinês para produtos brasileiros que seriam atingidos por esse tarifaço de Donald Trump, o porta-voz afirmou que a China dará total importância à cooperação com o Brasil e focará nos resultados com base nos princípios do mercado, principalmente no setor de aviação, que será um dos mais atingidos, porque para quem não sabe, a Embraer é uma das maiores fabricantes de avião para o mundo inteiro, figura ali entre as maiores, e caso essa taxação entre em vigor, perderá cerca de 19 bilhões de reais, porque no momento há 110 aviões encomendados pelos Estados Unidos que ficariam 50% mais caros caso essa taxação seja aplicada. Então a área da aviação no Brasil sofreria o maior impacto de todos os tempos, maior até do que o da pandemia. Então é muito importante esse aceno da China em fechar acordos com a aviação para talvez redirecionar essas aeronaves para lá, caso essa taxação seja implantada. Outro vídeo que eu queria mostrar para vocês, que aconteceu ontem também, pessoal, é o vídeo vergonhoso produzido pelo Caiado, dando chilique e tentando atacar o presidente Lula. Claramente desesperado com o protagonismo internacional do presidente, batendo
batendo de frente com o Donald Trump e defendendo a soberania brasileira. Quem é o Lula para falar de soberania, gente? Pelo amor de Deus. Quem é um homem desse para falar de democracia? Quem é Lula? A gente responde para ele. Lula é o cara que simplesmente tirou o Brasil por 2 vezes do mapa mundial da fome. A primeira vez em seus primeiros mandatos e a segunda vez agora, 2 anos após retomar a presidência da República e pegar um Brasil devastado pelo bolsonarismo, acaba de tirar mais uma vez o Brasil da fome. E agora eu pergunto pra vocês, quem é o caiado na fila do pão? Sem noção, né, pessoal? Vai curtindo o vídeo aí pra nos ajudar, comentando. Aliás, tem um vídeo que viralizou ontem, foi muito divulgado ontem após essa fala de caiado, que mostra o presidente Lula mostrando como defende os interesses do Brasil e mostrando como é um patriota de verdade, olha só. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo. O último contencioso do Brasil foi a Guerra do Paraguai há quase 200 anos atrás. A gente não tem contencioso. Pois bem, mas nós temos política aqui no Brasil que tomaram para eles a bandeira nacional. Tomaram para eles a bandeira brasileira, a camisa da seleção brasileira. E se diziam patriotas. Agora veja que absurdo. Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da seleção brasileira e a bandeira nacional, dizendo patriota, estão agora agarrados nas botas do presidente dos Estados Unidos, pedindo para ele fazer intervenção no Brasil. Numa total falta de patriotismo, junta a falta de patriotismo com ser vergonhice, com traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o país, ou seja, trocando o Brasil pelo país. Que patriota que é esse? Isso é pior do que Silvério do Reis, porque Silvério do Reis, sabe, traiu Tiradentes, mas esse cara está traindo a nação. Agora quem está segurando essa bandeira são os verdadeiros donos desse país, o povo brasileiro. São os verdadeiros patriotas, né, pessoal? Os bolsonaristas não são patriotas, são vendilhões da pátria, são vira-latas que estão lá nos Estados Unidos armando contra o próprio país e contra o povo que inclusive os elegeu. Outra notícia que viralizou ontem também, pessoal, foi a vitória do presidente Lula sobre Deltan Dallagnol. A Justiça Divina acaba de cair mais uma vez sobre o presidente e Deltan Dallagnol terá que pagar R$135 mil ao presidente pelo famigerado PowerPoint que ele utilizou para acusar o presidente Lula e colocar o presidente no centro de uma suposta organização criminosa, que no final das contas se mostrou uma grande mentira, né, pessoal? E agora a justiça recai sobre todos aqueles que perseguiram o presidente da República. A Justiça de São Paulo determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol tem 15 dias para pagar R$135.416 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, referente à indenização por danos morais no caso conhecido em todo o Brasil do PowerPoint, conforme informei a vocês. A decisão do juiz foi proferida na última sexta-feira e as informações foram publicadas pelo colunista Rogério Gentili do UOL. Grande notícia, né, pessoal? Pra gente finalizar o vídeo aqui. Também tem a notícia que vocês estão cansados de ouvir já, mas que representa o cumprimento de uma das principais propostas de campanha do presidente Lula, que é o fato do presidente Lula ter tirado o Brasil do mapa da fome mais uma vez. E foi para fechar com chave de ouro tudo o que aconteceu no dia de ontem. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo sobre as notícias. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se você assistiu até aqui, curte o vídeo aí. Não saia sem curtir. Se puder comentar qualquer mensagem de apoio para ajudar a engajar o vídeo, compartilhe também para nos ajudar. Logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.